Olá, amigos e irmãos, muito bom falar com vocês. Antes de tudo, eu quero aqui mandar um abraço para minha mãe, Maria Rita Rosa, né? Eu amo muito minha mãe. A minha mãe me deu um presente muito importante na minha vida. Qual foi o presente, evangelista Marcos Roberto Rosa? Um presente que ela me deu que tem me feito bem até hoje. Ela me levou para a igreja. Logo após a morte do nosso pai, nós éramos bem criança, novinha, mamãe também era nova. Nós éramos bem criança, eu tô com 50, vou fazer 52 anos, se Deus permitir. Esse ano, daqui a 2 meses eu faço 52 anos. Estou gravando hoje, o dia que eu gravo, hoje é 20 de agosto, terça-feira, né, o ano é 2024, a hora é 6 horas e 37 minutos, o momento que eu gravo. Eu estou com 51 para 52 anos. A minha mãe, logo após o falecimento do meu pai, que ele sofreu um acidente de trabalho, ela ficou sozinha com a gente. Muitos meninos, né? Era eu, os meus irmãos, era eu, o Luciano, o Reginaldo, o Ronaldo e a Rosângela, tá? Marcos Rosa, Ronaldo, Reginaldo e a Rosângela, né? Fiz a conta certa, ó. Eu, Marcos Rosa, o Luciano, o Ronaldo, né? Eu estou errando o nome dos irmãos, né? Marcos Rosa, Luciano, Ronaldo, Reginaldo e Rosângela. 5 irmãos. Ficamos com mamãe. O que a mamãe pôde fazer para nós, que eu agradeço ela até hoje, foi me levar para a igreja. Porque se ela não me leva para a igreja, eu não sei o que seria de mim. E eu sou muito grato à minha mãe. A amo demais. Talvez no dia a dia eu não consiga nem expressar esse amor, porque eu vou pouco lá na casa dela, devido às minhas demandas. Com trabalho, com igreja, com família e tudo mais. Mas eu vou lá, tá? Essa semana mesmo que passou, eu fui lá semana passada, né? Eu tenho que ir lá essa semana, pelo menos uma vez por semana eu preciso ir lá, né? Mãe, um beijão pra senhora, amo a senhora demais, a todos os meus irmãos, né? Eu citei aqui os meus irmãos mais próximos aqui, mas tem a minha irmã do Rio de Janeiro, que é a Amélia, né? Que é a Amélia, mas na época ela ficou com a gente, né? Depois veio a Elisângela, tá? Depois veio o Edivaldo, tá? Então nós somos mais ou menos 5, 8 irmãos ao todo. O Edivaldo, a Elisângela e a Amélia. Tá certo? Mandar aqui também um abração para minha linda esposa, que é uma guerreira ao meu lado, me ajuda muito. Nesses anos todos que eu vivo com a minha esposa, eu não sou apenas esposo. Não. Eu sou esposo, amigo e irmão da minha esposa. Somos companheiros, parceiros de trabalho. Ela me ajuda muito. Eu a amo demais. Quando eu a conheci, a gente era bem adolescente, eu tinha em torno de 15 anos, ela tinha 12. Quando nós começamos a bater aquele papo, naquele tempo tinha que bater um papo até de longe, que os pais não deixavam, e a igreja também, ela pegava firme ali, não deixava que a gente ficasse namorando com esses namoricos não. Mas a gente batia um papo de pátio de igreja, e quando eu completei 20 anos de idade, eu casei com ela. E ela estava com 16 para 17 anos, acho. 16 anos e meio para 17, quando... Eu sei que a diferença de idade nossa, eu tô com 51, né? 51 anos, ela deve estar com 47 ou 48 anos, né? Enfim, um beijão para minha linda esposa. O nome dela é Rosilene Vieira de Souza Rosa. Também quero mandar um abração pro meu filhão, meu amigo, Pastor Rafael, que está no exterior, né? Que é a sua esposa Áquila Silva. Pensa, eu gosto daquela nora, tá? Pensa numa pessoa fina. Áquila Silva, também os meus lindos netos, né? Que é a Alicia e o Rafael Júnior.
Eu tô com muita saudade de vocês. Mas eu tô me preparando aí. Vou chegar aí, tá bom? Vai orando. Também quero mandar aqui um beijão, também um abração para minha linda filha, né? A minha Índia, Kemily de Souza Rosa. Meus filhos me ajudam muito, tá? Aumenta o meu ânimo. A Kemily de Souza Rosa e o seu esposo Bruno Rezende, também o Rian. Grande abraço para essa família. Tá todo mundo, somos uma família, né? E eu quero mandar também um abração para minha caçulinha, que eu amo demais, tá? É a Rapa, né? Mas é linda também. Morena bonita. Kézia de Souza Rosa. É, me ajudam muito. Essas crianças me confortam quando eu sei que estão bem, né? E para o seu esposo, o Tércio Costa Longa. Eu amo demais o Tércio. Eu gosto muito do Tércio. O Tércio para mim aqui é como um filho, tá? Todos eles, Bruno, Áquila, Tércio, para mim, são como os filhos. Um abração para vocês. Eu quero mandar um abraço também para a congregação da Assembleia de Deus em Alto Moledo, né, a qual eu estou dirigindo. São os irmãos, uma bênção, são amorosos, têm nos recebido muito bem. Não só os irmãos da igreja, mas a localidade em si tem nos abraçado. Eu agradeço imensamente. Alto Moledo e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Moledo, na direção, cujo presidente é o pastor Haroldo Pascoal. Nesse vídeo, que é um bate-papo, na verdade é uma palavra, mas eu estou em casa, né, de maneira informal, né? Eu estou em casa. Eu fui lá, eu ia gravar de camisa normal, mas eu fui lá dentro, falei, não, em respeito aos irmãos, né? Eu botei outra camisa, tá vendo? Para não deixar você chateado comigo, né? Tô em casa. Enfim. Enfim. Eu quero mandar um abraço aqui para essa mocidade bonita do Campo IEA de Itaoca. Penso numa mocidade bonita. Eu gosto de vocês demais. De todos vocês. E eu quero agradecer imensamente os jovens que me deram apoio ali nos instrumentos, no som, na orquestra. Jubal Azaf, né, a todos que me deram suporte ali. Teve jovem que eu pedi para ir no outro dia, ele sabia que ele tinha um compromisso logo à tarde, de manhã ele foi lá, tocou pra gente, depois eles saíram pro compromisso que eles tiveram que tocar em Vitória, mas eles foram lá me estender a mão. Isso eu guardo comigo, tá? Eu guardo. Quem me ajuda nunca fica no esquecimento. Tá bom? Um grande abraço para vocês e a todos que nos apoiaram ali em Alto Moledo. Bom, nós nesses 4 dias de festa, né? O tema da nossa festividade é despertai, a hora é chegada. Que despertamento é esse, né? Capítulo 13 de Romanos, né? No capítulo 13 de Romanos, gravei vídeos pequenos para soltar no Instagram. Acho que gravei quase 10 vídeos aí pequenos, de 1:30, para soltar no Instagram, para que a gente for mentalizando o assunto, tá? Às vezes nós vamos vivendo, né? Tá dizendo aqui no capítulo, eu estou me referindo, que foi o tema da nossa festa, no capítulo 13 de Romanos, porque a igreja completou 70 anos, eu estava pedindo a Deus um versículo que me desse uma ligação entre o aniversário da igreja e também ao presente momento que estamos vivendo, que estamos perto da iminente volta de Jesus. E as irmãs de oração, a igreja estava orando, e eu pedi a Deus um tema. Ele me deu esse tema que está no capítulo 13 de Romanos, versículo 11. E isso digo que, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Essa carta, a carta, né, de Paulo aos Romanos, estamos apenas no capítulo 13, ela é dividida em 3 seções, tá? Aqui é obedecer às autoridades. Pode observar aí, ó. Talvez está invertido, né? Porque eu estou gravando na frontal. Se eu tivesse
Em live talvez não estaria, né? Já consigo gravar live no meu canal, mas ainda não fiz. E aqui, né, a vida, ó, amar uns aos outros, segunda sessão. E a terceira sessão, vivendo na luz do dia, ou seja, sem nada encoberto. Aquele que não deve, ou aquele que não tem nada a esconder, não precisa viver sobre a sombra das trevas, aonde todo mundo tenta se alojar, onde muita gente, aqueles que estão fora do contexto de Deus, tentam se alojar. Nós temos que prestar muito bem atenção, e não é uma palavra dita apenas para a membresia. Eu tenho uma grande preocupação, que muitos, às vezes, chegam num ponto da sua vida, ele acha que ele não precisa ouvir mais. Ele acha que não precisa aprender mais. Chega ali a auxiliar de trabalho, a diácono, a presbítero, a pastor, a evangelista. Acha que não tem que... A líder de departamento, a professor de escola dominical, já acha que é o arauto, né, sobre todos. E se não tiver cuidado, até sobre Deus, né? Alguns até, dependendo da sua fala, estão reprovando o Senhor. Estão reprovando a Deus. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai entender a essência de Deus sobre a raça humana. E uma das coisas que levam a pessoa a se equivocar em seus pensamentos, nas suas interpretações, é achar que ele ou ela é a única fonte de revelação para todo um contexto que está à sua volta. Não, Deus não me revelou, essa revelação aí eu não aceito. Você acredita que tem membros de igreja assim? Tem. Você acredita que tem obreiros na igreja assim? Tem também. Orgulhosos. Se a revelação não for para ele, e às vezes está enganado na sua revelação, ou está enganado na sua interpretação e acha que está revelando certo, e acha que Deus está aprovando, e está apenas enganado no seu próprio entendimento. O mundo está apenas, igual o saudoso pastor Fernando fala, que tem gente, ele falava, tem gente que a visão dele é tão curta que ela só alcança a goteira da casa. Eu gostava de ver esse tipo de comparação naquele tempo, quando o nosso saudoso pastor pregava ou ensinava, ele dava cada umas pancadas boas, e era boa, tá? Porque tinha consistência também. Ele falava assim, tem gente que a visão dele é tão curta que a visão dele não chega na goteira da casa. Assim são essas pessoas que acham que tem a visão, ninguém mais tem. Se foi o outro que revelou, não, isso aí não é de Deus. Para mim não é. Não veio a revelação para mim. Isso é vaidade. Oh, Deus do céu. Então a carta é dividida nessas sessões. Eu fico aqui pensando comigo, rapaz, como é que o ser humano é engraçado, né? O ser humano é muito engraçado. Por que o ser humano é assim, né? Eu queria entender por que o ser humano é assim. Se bobear e falar assim, acho que Deus está errado. Eu tô rindo, mas o negócio é muito sério e a reprovação daquele grande dia vai ser feia, né? Amar o outro, nós falamos lá. Em Romanos 12:9, está falando que o amor não deve ser fingido. Na segunda sessão, aqui está falando da obediência das autoridades, seja ela autoridades políticas, mandatário de uma nação, ou de um município, de uma cidade, né? Ou outras autoridades constituídas, mas também as autoridades eclesiásticas, principalmente a autoridade pastoral. O pastor é o anjo da igreja. Todo jovem precisa aprender isso. Porque um jovem me fez uma seguinte pergunta, pastor Marcos, né?
quais os pilares que eu devo observar para poder eu ter um bom crescimento espiritual? Eu disse a ele 4 pilares apenas. Se ele seguir esses 4, já vai, tem vários, né? Mas se ele seguir esses 4, ele vai conseguir. Eu disse a ele, um dos pilares é obedecer seus pastores. Você está falando no âmbito espiritual. Obedecer seus pastores, sua liderança, aqueles que ministram sobre você. A obediência vai fazer de você um grande homem de Deus. Aí eu falei para ele, o segundo é a busca. E é bíblico. Jesus falou que aquele que busca, encontra. Então você precisa buscar espiritualmente a presença de Deus na sua vida. Mas também precisa buscar também conhecimento aqui para a terra. Por quê? É com esse conhecimento que você vai sobreviver. Ah, mas Deus não é misericordioso, Ele vai me sustentar. Pera lá, se Ele está te dando a terra para poder você plantar, aí você quer que Ele desce aqui embaixo para poder plantar para você? É isso? Conversa fiada é essa aí. Não é verdade? Então, a busca. Está na idade de buscar? Aí eu falei para o jovem, você está na idade de buscar. Procure estudar, se preparar, para que você seja tratado à altura. Por quê? Eu digo sempre aos jovens que devem estudar. Não aceite essa conversa fiada de que você não precisa de estudo. Porque essa gente não vai te socorrer quando você estiver desempregado. Daniel, por que Daniel teve a vida que teve? Por quê? Ele é um jovem que buscava. Tanto espiritualmente quanto materialmente. É um camarada formado. Tinha conhecimento. Era um estudante. Então o jovem eu sempre oriento. Estudem. Para quê? Para que você seja tratado à altura. Porque a sociedade, ela é má. Ela vai te tratar no nível em que você está. Se você for faz tudo, se chegar no lugar, vão mandar você roçar, vão mandar você capinar. É ruim? Não. É um serviço honrado também. Quem está dizendo que não é? Mas, se você está na oportunidade de buscar uma condição melhor para você, busca. Né? Cuidado com esses aí que ficam falando aí, porque falaram para mim também. Você não precisa estudar. Se eu não tivesse estudado, eu estava lascado agora. Então tenha cuidado. O segundo pilar que eu falei para ele. Depois falei mais outros 2. Né? Um dos pilares que eu disse a ele é boa convivência com seus irmãos. Começando de casa, né, na sociedade e na igreja. Convivência, boa convivência com as pessoas. E falei o quarto, que eu falei o quarto, que eu não lembro se é o quarto, se é obedecer a Deus e a sua palavra. Um negócio assim, que eu não lembro porque eu falei para ele e não escrevi. Ponto. Quando Paulo escreve aos Romanos, do versículo 8 ao versículo 10, ele diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Claro que numa sociedade onde vivemos, uma hora ou outra quando você vai ficar endividado, você vai ter dívidas, porque você vai precisar comprar a prazo e tudo mais, isso tudo não tem nada a ver com isso. Ou seja, tem a ver de você ter as suas contas em dia? Sim. Manter as suas contas em dia é louvável. É louvável. E eu tenho procurado fazer isso. Agora, uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é não dever o amor ao próximo. E dentro desse aspecto do amor, nós temos que saber o que eu estou sendo em relação ao meu próximo. Porque daqui a pouco Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. Paulo está falando. Quando chega no versículo 11, né? Quando eu leio aqui, ó, no versículo 8 diz: a ninguém devais alguma coisa a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. E essas palavras Paulo aprendeu com Jesus. Ó,
A quem deve, ó, que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Fala mal do seu próximo, tá? Uma das coisas que eu quero aconselhar você aqui: não se antecipe em palavras. Tem muita gente errando ao se antecipar em palavras. Não sabe do contexto, não conhece a situação, não está lá vivendo, não sabe dos fatos e ficam perdendo tempo dando munição para Satanás. Dá munição para Satanás, contamina o coração dos outros irmãos com pensamento, e quando vai se verificar mesmo, não é nada daquilo. E agora? Como é que acerta isso agora? Uma das coisas que nós precisamos ter em evidência é não perder tempo com coisas que não vão nos levar a nada. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 12, acho que versículo 9 de Romanos, ele diz: o amor não seja fingido. Quanta gente de fingimento aí com outro, né? Falso testemunho é uma das coisas perigosas dentro de uma igreja. Você que é jovem, está aprendendo, cuidado com isso. Não aprenda com esses que estão nesse caminho, não. Quantos que falam mal aí um do outro aí, e você vai verificar e não é verdade? Jesus não mandou nós nos ocuparmos com essas coisas. Nós fomos orientados por Jesus a nos ocuparmos com coisas concretas, com coisas efetivas. Quais são? A pregação do evangelho, tá? E outra coisa interessante, quando você tem uma igreja que tem o seu pastor, que tem os grupos, que tem seus líderes, o que os líderes devem fazer? Deve pegar as situações que estão acontecendo sobre o âmbito pelo qual estão liderando e reportar ao seu pastor. Assim como, né, lá no tempo de Moisés, foi, ó, separa homens assim e assim, essa. Eles devem trazer a você aquilo que eles, né, prestar conta daquilo que eles fizerem para você. Temos que ter isso em evidência, tá? Um cuidado com você que é jovem, está crescendo espiritualmente. Não pegue esse mau costume, tá? Isso vai deixar muita gente fora do céu. Porque o versículo 10 está dizendo assim: não adulterarás. O versículo 9: não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando das palavras que Jesus tinha falado. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí o versículo 11 que fala da terceira seção desse capítulo, que é viver na luz, né? Ó, e isto digo que conhecemos o tempo, que já é a última hora, despertamos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, a igreja do Moledo completou 70 anos. Lá atrás, 70 anos atrás, se pregou o evangelho ali pelos assembleianos, né? E fez uma igreja ali. Há 70 anos aquele povo ouve o evangelho de Cristo. Daquela geração, muitos já se foram. E parte daquela geração ainda está lá, tem várias irmãs lá, que ainda estão lá. Tem pessoas lá com 30 anos ainda de crente. Tem uma irmã lá que ela tem a minha idade de crente lá. Acho que é a irmã Eva. A mesma idade que eu tenho de crente, ela tem de membro da igreja. Tem outra irmã também, eu acho que é na igreja sede em Itaoca, que acho que é a irmã Jandira, que o mesmo tempo que ela tem de crente é a minha idade. Dá para você? Então, a igreja está ali, há 70 anos atrás, pregou lá. Só que agora, 70 anos depois, nós estamos mais perto da salvação do que naquele tempo. Você, desde o dia que você aceitou Jesus, eu tenho 10 anos de crente, você está mais perto da salvação agora. Então não dá para brincar.
E não é só em questões de vaidade, é em tudo. Tem que tomar cuidado o que se passa dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Nas boas relações com as pessoas. Aquele que é um obreiro da casa de Deus precisa ter boa relação com o seu pastor. Pode estar minando o pastor, não. Tem que ter boa relação com o seu pastor, que foi o homem que te consagrou. Foi o homem que Deus levantou para te consagrar. Como que você vai revidar e trabalhar contra aquele que Deus usou para te consagrar? Essa conta não fecha, né? Eu tenho muita preocupação com isso aí, tá? Ó, aí tá dizendo, ó, a noite já é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, todas as obras das trevas. O que são as obras das trevas? Você acha que é só vaidade? A vaidade tem que ser combatida. Eu sou contra mesmo a vaidade. Mas não é só a vaidade da vestimenta, de outros ornamentos que as pessoas usam, mas a vaidade do entendimento também. Tem gente que é tão vaidoso que ele entende que ninguém mais tem a interpretação a não ser ele ou ela. Isso é doença, tá? A pessoa tem que ser liberta dessa doença. Ah, não, Deus falou com fulano? Não é. Desconfia até da revelação que Deus dá ao pastor da igreja. Não falou comigo? Não é revelação. E tem uns bocó que acreditam ainda, rapaz. Estão todos caminhando por abismo e continuam acreditando. Abre o teu olho, irmão. Procure revelação de Deus. Procure. Peça a Deus para falar com você. Porque cuidado, hein? Muito cuidado. Por que o ser humano é assim, né? Eu queria entender o que passa na cabecinha. São pessoas estudadas, né? Se fosse um crente, tadinho, humildezinho lá, até daria um desconto a pessoas que estudaram. Entende a letra, tá agarrado na vaidade do seu entendimento. E com esse tipo de atitude, quantas pessoas deixam de entrar para o reino de Deus? Às vezes a pessoa perde tempo com muita bobagem e esquece da alma que está gemendo. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Quantas pessoas estão combatendo contra o outro dentro da igreja? E às vezes não é nem de soco, não, é de palavra, de infâmia. Deixa de ir para o combate. O diabo gosta disso, tá? Deixa de ir para o combate espiritual contra as obras de Satanás e fica combatendo o seu irmão lá. Querendo queimar o seu irmão, querendo queimar a sua irmã. Isso é feio. Deus vai cobrar, tá? Vem cá. Eu te dei tempo para você fazer o que é certo. Olha o que você fez. Você botou irmão contra irmão. Você julgou o irmão que não estava fazendo aquilo que você disse que estava fazendo. Eu te dei tempo para você fazer as coisas certas. Eu te dei poder. Eu te ungi. E você está fazendo tudo errado. Você já imaginou isso? Andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, dissoluções, nem em contendas e inveja. Às vezes eu não me meto em contenda, mas as coisas que eu faço produzem contenda. Eu mino meu irmão. E é muito ruim quando você descobre que aquela pessoa que você admira muito fala mal de você. Você fica decepcionado, não é verdade? Quantos estão fora da casa de Deus hoje por se decepcionar com pessoas que eles admiravam? E descobre que a pessoa era fingido. A pessoa admirava. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e as suas concupiscências. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos jovens. Não aprendam mal.
não tenham mau comportamento. Irmãos, vamos nos cuidar, vamos nos ajudar. Jesus está voltando. Nós temos que reforçar a nossa amizade, a nossa comunhão, a nossa fé. Não podemos ficar divididos. Não podemos. Quem quer entender o que está acontecendo na igreja atual, lê as 2 cartas aos Coríntios para você ver. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Não faltava nenhum dom para a igreja, Paulo falou. Mas olha os problemas que tinham lá. Eu interpreto dessa forma. E vê o que está acontecendo na igreja atual. Não está mesmo no mesmo modelo da carta aos Coríntios? Todo tipo de briga, discussões, divisões. Não quero conversar com aquele irmão ali, não. Ele não pertence ao nosso grupo. E eu conheço a indiferença ao longe, pelo tempo que eu estou na igreja, que eu vivencio. A indiferença eu conheço só de olhar. Eu não falo nada. Eu não reclamo, eu não vou, não. Mas a indiferença eu conheço só de olhar. Eu conheço. Quando alguém está indiferente, o semblante da pessoa muda. O semblante da pessoa é outro. E quando a pessoa ela tem um pensamento puro, o semblante dela é como se estivesse vendo um anjo de Deus naquela pessoa. Quando a pessoa está indiferente, você consegue visualizar o rosto dela, é outro rosto. Isso é só para espiritual, tá? Então, porque a Bíblia diz mesmo que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Esse fulano, tenta entender a essência sobre aquele irmão. Tenta entender, irmão, ora a Deus para você entender a essência de Deus sobre aquela irmã, sobre aquele irmão. Para de falar conversa fiada. Para de ficar falando coisas que não deve. Você só está se minando, está se contaminando e contaminando as outras pessoas. Ore a Deus para você entender a essência de Deus na vida daquele irmão ou daquela irmã. Para com isso, irmão. E eu tenho certeza que Deus vai te fazer, né, um grande homem, uma grande mulher. E o reino de Deus vai ser muito mais agraciado com atitudes assim. E almas vão se render aos pés do Senhor. E aqueles que estão afastados vão retornar, aqueles que estão desviados vão retornar, porque a essência de Deus será realmente evidenciada entre o povo. Que Deus abençoe a sua vida. É apenas estou fazendo aqui um apanhado aqui um comentário sobre essa carta, que foi utilizada como tema da nossa festividade na congregação Alto Moledo pelos seus 70 anos. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.